Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Sirlene e gostaria de dar as boas-vindas a todos à nossa aula de número 49 de Língua Portuguesa para o sexto ano. Na aula de hoje, nós vamos estudar como é que nós fazemos a flexão de número dos substantivos. E os objetivos para a nossa aula são: nós vamos reconhecer o que é a flexão de número nos substantivos e fazer a flexão correta, dos substantivos nas orações ou nos textos. Eu peço que vocês separem o material para a nossa aula, peguem lá o caderno de vocês, deixem abertos lá na matéria de português, Separem lápis, caneta, borracha, já coloque o número da aula e o assunto, ok? Então, preparados com o material, vamos lá, tá? Então, primeiramente, nós precisamos compreender o que é uma flexão de número, tá? Então, nós podemos dizer o seguinte, que a flexão de número acontece toda vez que você vai fazer a mudança de uma palavra ou do singular para o plural, ou vice-versa, do plural para o singular. A prof colocou um exemplo aqui para vocês com a palavra flor. Então, o que eu fiz aqui? Olhem só. Eu troquei do singular para o plural. Flor, eu passei para flores. Então, eu fiz uma flexão de número, ok? Ou eu fiz o vice-versa, Eu tinha a palavra no plural, flores, voltei ela para o singular. Também eu fiz uma flexão de número. A palavrinha flexão, pessoal, lembra, mudança. E número lembra quantidade. Como é que a gente vai medir a quantidade nos substantivos? Se é um objeto ou uma pessoa, ou um sentimento, ou se é mais de um, ok? Então, anotem lá no caderninho de vocês. Flexão de número é mudança do singular para o plural ou do plural para o singular, ok? Muito bem. Então, o singular vai sempre indicar um ser ou um objeto, E o plural mais que um. Geralmente, a gente faz essa mudança acrescentando o S na palavra, Como a prof fez aqui. Caderno, que eu passei para o plural cadernos, casa, que eu mudei para casas, gato, que eu mudei para gatos. Mas vocês já perceberam, aqui pela palavrinha flores, que nem sempre funciona nós colocarmos apenas um S, Às vezes a flexão exige mais do que acrescentar apenas o S, tá? E é isso tudo que nós vamos iniciar os estudos na aula de hoje. E nas aulas seguintes nós vamos continuar, ok? Muito bem, tá? Muita atenção com os substantivos coletivos, tá? Porque um substantivo coletivo não significa plural. Por quê? A não ser que você pluralize esse substantivo coletivo, que você pode fazer isso também, Porque a prof está pedindo para vocês prestarem atenção. Porque um substantivo coletivo é aquele que, mesmo estando no singular, ele vai dar nome para um grupo de seres da mesma espécie. Por exemplo, um ramalhete, Se eu trago um ramalhete de flores, eu trouxe mais de uma flor. Mas a palavrinha ramalhete está no singular, ela não está no plural, Mesma coisa com a palavrinha colmeia, Se eu vi uma colmeia de abelhas, é mais de uma abelha. Porém, a palavrinha colmeia está no singular, ok? E como é que eu vou fazer o plural desses substantivos coletivos? Igual aos outros, Em vez de ser um ramalhete, eu posso dizer que são dois ramalhetes, Aí eu passei para o plural a palavrinha ramalhete, eu flexionei ela, tá? Mas quando eu digo dois ramalhetes, significa que eu tenho dois conjuntos de flores, Ou mais, pode ser também.
E mesma coisa com a palavrinha colmeia, né? Se eu vi uma colmeia, eu vi um grupo de abelhas. Agora, se eu vi 2 ou mais grupos de abelhas, eu vi 2 ou mais colmeias, tá? E aqui a prof trouxe uma imagem de uma colmeia, né? Para vocês verem como é que elas, todas aglomeradas aqui, as abelhas, né? No galho da árvore. Cabe a um profissional, né? Não mexam se vocês virem, né? Cabe a um profissional, chama o bombeiro para vir tomar as devidas providências, não pode mexer, né? Só quem sabe, ou o bombeiro ou o profissional, o apicultor, para mexer com as bichinhas, né? Não vão mexer. Importante saber também, né? Que como a prof já falou, a maioria dos substantivos nós fazemos o plural acrescentando o S no final da palavra. Porém, nós temos algumas palavras que isso não é possível. Por exemplo, a palavrinha lápis, a palavrinha ônibus e a palavrinha pires, né? Como é que eu vou fazer o plural dessas palavras se elas já terminam em S, né? Como é que eu vou indicar que é mais de um? Ou usando os numerais, ou outras palavrinhas que são os auxiliares que vão me indicar que é mais que um lápis, né? Por exemplo, a prof fez aqui, né? Um lápis, 2 lápis. O 1 e o 2, que é o numeral, está indicando que é plural, né? Ou um lápis, alguns lápis, por exemplo, tá? Mesma coisa com a palavrinha pires, né? Com a palavrinha ônibus, como é que eu vou pluralizar? Um ônibus, 2 ônibus, por exemplo, né? Agora, na palavrinha livros, mesas e canetas, o S está, sim, indicando o plural. O que nós precisamos compreender aqui, né? Que nem sempre o S, como em lápis, ônibus e pires, é indicador de plural. Como é que eu vou saber? Analisando, né? Agora aqui, sim, livros, mesas e canetas, o S é indicador de plural, tá? Então, anotem lá no caderninho de vocês, né? Que nas palavras que já terminam em S, algumas eu tenho que usar palavrinhas auxiliares, né? Como os numerais, por exemplo, para indicar o plural. Como é o caso do lápis, ônibus e o pires, por exemplo. Beleza? Muito bem. Importante saber também que se o substantivo que vocês vão pluralizar estiver numa frase, vocês precisam observar a frase toda e pluralizar as demais palavras que são necessárias para ver a coerência, a concordância da frase, ok? Então vejam só um exemplo. O carro pegou fogo e ficou todo destruído. Qual é o substantivo daqui? Palavrinha que dá nome para alguma coisa. Palavrinha carro. Eu vou passar o carro para o plural, mas as demais palavras que acompanham essa palavrinha carro precisam passar para o plural também. Então, como é que eu fiz? Ó, os carros pegaram fogo e ficaram todos destruídos. Estão vendo que a prof deixou em destaque aqui, né, o S? No todos, no destruídos, no os, e o verbo pegaram e o verbo ficaram, fez-se também a flexão de plural para ele, já que ele se refere a um carro antes, né? O carro pegou, o carro ficou, e agora se refere a 2 carros. Os carros pegaram fogo e eles ficaram todos destruídos, ok? Então não esquece. Vai pluralizar a palavrinha dentro de um contexto, vai analisar esse contexto e fazer a flexão das demais palavras também, beleza? Mais um exemplo, olhem só. O passeio foi maravilhoso. Plural, os passeios foram maravilhosos. Eu não pluralizei apenas a palavrinha passeio, que é o substantivo, né? Pluralizei a frase toda. Isso é fazer flexão, mudança para o plural, ok? E lembram que a prof falou que se a palavra estiver num texto e eu vou pluralizá-la, eu preciso observar o texto todo?
Então, aqui é exatamente o que nós vamos fazer. Nós vamos ler o texto, analisar do que é que o texto fala, passar esse substantivo para o plural e depois contextualizá-lo e pluralizar todas as demais palavras do texto para que tenha coerência, para que tenha sentido, ok? Então, olhem só. O texto fala do quê? Da bola, né? Já no título nós temos o assunto, a bola. Então, significa que eu vou pluralizar o substantivo bola. E depois vou observar quais palavras mais eu preciso pluralizar também. Vamos ler ele no singular. Então, a bola. A bola caiu no mato e bateu no pé do sapo. O sapo, coitado, pulou de lado e falou: "Eu te pego, bola maluca", e deu um peteleco na bola. A bola voou no céu e caiu na cuca do pato. O pato ficou danado e falou: "Eu te pego, bola maluca", e deu uma bicada na bola. Agora, vamos passar para o plural, a palavrinha bola. Eu já deixei em destaque todas as palavrinhas que eu precisei pluralizar. Olha só. As bolas. As bolas caíram no mato e bateram no pé do sapo. Concordância do verbo com o substantivo, que agora é mais que uma bola, são bolas. Elas caíram, elas bateram, né? O sapo, coitado, pulou de lado e falou: "Eu vos pego". Eu pego quem? Vocês, as duas, três bolas, né? Bolas malucas. E deu um peteleco nas bolas. As bolas voaram, elas, né? E caíram na cuca do pato. O pato ficou danado e falou: "Eu vos pego, bolas malucas", e deu uma bicada nas bolas, né? Então vejam que quando eu passei para o plural a palavrinha bola, as palavras que precisaram, né, concordar com o substantivo bola, eu também passei para o plural, ok? Então, aqui a prof deixou a reflexão, né? Que sempre que vocês forem pluralizar um texto, observem as palavras para que tenha coerência, concordância e façam a flexão dos verbos também, dos adjetivos também, que vão concordar com o substantivo. Por exemplo, aqui, ó, o verbo caíram, o verbo bateram, voaram, os adjetivos malucas, né? Adjetivo da bola, ela era maluca. Então, eu precisei fazer essa concordância e essa flexão dessas palavrinhas também, ok? Aqui a prof deixou de novo no singular, né? Eu posso ter um texto no plural, por exemplo, como este, e posso voltá-lo para o singular também, sem problema. E quando faz o trabalho inverso, né, do que geralmente a gente faz, é a mesma coisa, né? Eu vou deixar de novo no singular. Outra coisa que a prof quer chamar a atenção, que nesse texto nós não temos apenas um substantivo, nós temos vários substantivos, que a prof deixou em vermelho aqui todos eles. Todas as palavras que dão nome para alguma coisa. Mato também dá nome para alguma coisa. Pé, sapo, peteleco, céu, cuca, pato e bicada. Mas por que eu não passei estes para o plural? O texto fala do quê? De uma bola, né? Então, eu estou pensando no geral, no assunto geral do meu texto, ok? Muito bem. Então, a prof que deixou a explicação para vocês, né? Por que eu não pluralizei a palavrinha mato, por exemplo, e nem céu e nem cuca, né? Porque apesar de ter mais de uma bola, continua tendo um mato, um local onde as bolas rolaram, continua tendo um céu só, e o pato continua sendo um que tem uma cuca, né? Ele não vai ter mais de uma cuca, né? Por isso que a gente tem estas palavrinhas no singular, uma questão de lógica no texto, né? Não vai ter mais de um céu só porque agora eu tenho duas ou três bolas, por exemplo. Por isso eles ficaram no singular, ok?
Novamente, para vocês analisarem a diferença, né, das mudanças que a gente faz e observarem por que eu não deixei no plural as palavrinhas céu, que não precisou, né, nem a palavrinha pato, né, e assim por diante, ok? Muito bem. Quando nós temos orações, é a mesma coisa, né? A gente pode fazer essa mudança do plural para o singular, como a prof fez ali, né? Eu deixei no plural a palavrinha bolas, fiz toda a concordância, depois voltei para o singular novamente. Então, aqui a prof fez um exemplo com frase, né? O cortador de grama queimou ou os cortadores de grama queimaram. Eu tinha a frase no plural e mudei para o singular. Também é fazer uma flexão quando nós fazemos isso, ok? E agora no texto é a mesma coisa, né? Se eu tenho um trechinho no plural e eu quero voltá-lo para o singular, eu também posso fazer isso. E novamente, não é só o substantivo que vai sofrer flexão. As palavras que se referem a ele também vão mudar, né? Se antes eu tinha os barquinhos, agora eu tenho um barquinho. Barquinhos ligeiros que deslizam no mar sem fim, que tempos felizes. Se é um barquinho só, barquinho ligeiro, ele é ligeiro e ele desliza no mar sem fim. Que tempo feliz. Vejam que a palavrinha feliz, que é o adjetivo do tempo, também mudou para o singular. O ligeiro, que é adjetivo do barquinho, também voltou para o singular. Continuando. Manhãs azuis com gostosas brisas. Coloco as velas estufadas e lá se vão os meus barquinhos. Mudando para o singular. Manhã azul com gostosa brisa. Coloco a vela estufada e lá se vai o meu barquinho. Agora é uma vela só, porque eu tenho só um barco, né? Muito bem. Então, mudando para o singular, é a mesma coisa, né? Se o adjetivo acompanhou o substantivo que eu voltei para o singular, ele vai para o singular também. Mesma coisa com o verbo, né? Se o verbo se refere a um substantivo que está no singular, ele volta para o singular também, como foi o caso do verbo desliza, né? O barquinho desliza. Singular. Antes, os barquinhos deslizam. Era plural, ok? Então, resumindo, o que é que nós aprendemos hoje, né? Que a flexão de número dos substantivos é a mudança que nós fazemos neles, ou mudando do singular para o plural, ou vice-versa, do plural para o singular. Sempre que acontecer flexão de um substantivo, o restante da frase, do texto, vai sofrer as mudanças também. Ok, pessoal? Muito bem. Eu agradeço a atenção de vocês. Com o exemplo dos barquinhos, nós finalizamos a aula. Fica a dica que vocês têm sempre uma atividade para fazer sobre esse tema, né? E a gente se vê numa próxima aula. Muito obrigada, até mais. Tchau, tchau.